Duplo Expresso. Porque Patrícia Wauquiez, Wellington, é a melhor pessoa, ela que está vivendo na carne, vendo muito de perto, a melhor pessoa para falar o que é esse macronismo, esse projeto de Macron, essa coisa nova esquerda pós-moderna, que a direita adora, até porque controla. O que isso aí representa na realidade? Ela muita atenção prestou, até no domingo aqui eu falei sobre isso, que ela internamente no PT, a Patrícia Wauquiez é filiada ao PT, participa ativamente do núcleo do PT em Paris, e internamente lá ela sempre se opôs às articulações em favor do Plano B, que é, de muito tempo. Eu acabei de publicar, se você que está nos vendo, ao duploexpresso.com, logo depois que acabar o programa, você vai ver que eu publiquei um artigo cujo título é Making of, como Haddad e o golpe deram o bote em Lula e nas bases do PT. E aí lá eu peguei desde a primeira publicação, foi 22 de fevereiro, Wellington, a primeira vez que a gente falou, não, mentira, 3 de fevereiro, 3 de fevereiro, a primeira vez que a gente falou, e aí depois, 22 de fevereiro, foi uma análise mais completa, quando foi lançado, Wellington, aquele famoso para não dizer infame, manifesto, entre muitas aspas, de intelectuais, aí mais aspas ainda, pode dizer 3 aspas, intelectuais lançando a candidatura do Haddad na Folha de São Paulo. Poucos dias depois, a Central do Plano B republicou esse manifesto relançando e lá constrangeu intelectuais, tanto o editor do site, né, o Leonardo Atucho, junto com a Aloysio Mercadante, que nem eles fazem constrangimento para a pessoa pedir dinheiro, constrangeram a pessoa a assinar aquele manifesto lançando o Haddad candidato, Wellington, final de fevereiro, início de março, quando o presidente Lula estava solto, o presidente Lula estava candidatíssimo, dizendo que queria ser o candidato. Eu não esqueço que na Caravana do Sul ele falou, se o PT deixar, eu quero ser candidato, isso eu não vou esquecer. E falou isso, e ali no palco estava todo mundo, né, os aspones, né, o pessoal, os papagaios de pirata, mas estava o Fernando Haddad, estava todo mundo ali, muita gente da direção, né, todo mundo queria ter aquela foto, o registro midiático para poder agora usar na campanha e comer carcaça de gente viva, Wellington Calazans. Então, eu não esqueço isso, Patrícia Wauquiez também observou, e lá nesse artigo que eu publiquei, eu fiz uma retrospectiva e coloquei os trechos de quando nós fizemos essa comparação com Macron. Foi no dia 22 de fevereiro, a gente falou lá em detalhes, usando como escada esse autoproclamado manifesto de intelectuais. E no dia seguinte da publicação, aliás, no dia seguinte, eu publiquei na madrugada, e no dia seguinte a gente recebeu Patrícia Wauquiez aqui, num dia excepcional, não era nem dia dela, para comentar essa questão. Então ela vem aí olhando e matutando, Wellington, de dentro, há muito tempo, vendo essa movimentação lá, vai falar com a gente. O Samuel Gomes, é importante lembrar, que fez uma definição perfeita que o Duplo Expresso assimilou imediatamente. Ele falou que Fernando Haddad é a carta aos brasileiros encarnada. E é verdade, Wellington. Inclusive, ele era um dos autores, era uma carta que estava sendo escrita a 6 mãos, era a Carta aos Brasileiros, volume 2. No final do ano passado, era Fernando Haddad, Aloysio Mercadante. Eu até me perguntei, Wellington Calazans, no artigo que eu publiquei hoje, se o Aloysio Mercadante também terá feito cursos ou assim, algum aprendizado com o Roberto Mangabeira Unger. É uma pergunta que eu coloquei lá, até gostaria de saber. O que eu sei é que o Roberto Mangabeira Unger e o Fernando Haddad assinaram um artigo lá sobre educação brasileira na página da Folha de São Paulo. Então, quando estavam no governo, se aproximaram de alguma maneira. Não sabemos até que nível foi essa intimidade. Mas com a Aloysio Mercadante também talvez tenha tido, né, uma intimidade, talvez até antes do governo, não sei. Enfim, é algo que eles podiam contar pra gente. Mas comentei sobre isso, coloquei lá no artigo essa questão e essa Carta aos Brasileiros, volume 2, Wellington, era tão pavorosa, tão neoliberal, que a direção do PT, quando viu aquilo, falou assim, não tem a menor condição. Se a gente colocar isso aqui, publicar isso, ninguém vai sair na rua para defender o Lula. Isso ali, final do ano passado ainda. Isso aqui é uma rendição, isso aqui é o projeto do PSDB. De maneira nenhuma, reescrevam. Fizeram uma segunda versão. Continuava tão entreguista quanto, quase. Aí a direção do PT falou, não, vamos enterrar esse projeto de Carta aos Brasileiros volume 2 que não está dando certo. E aí nunca viu a luz do dia. O programa do PT, Wellington, que saiu aí há algumas semanas,
ele tem diversos aspectos interessantes na política econômica. Algumas coisas são problemáticas, como, por exemplo, eu falei aqui, a ênfase para a retomada do investimento em infraestrutura em concessão e parceria público-privada. Isso significa desnacionalização, porque não tem mais investimento privado nacional. Se não é o Estado quem vai investir, as empreiteiras estão falidas. Então, significaria a desnacionalização ainda maior da infraestrutura brasileira. Entre outras coisas problemáticas que a gente vai ter tempo de comentar. Então, esse programa não é o programa Lula, é o programa Fernando Haddad. O Márcio Postman ali deu uma melhorada e tal, mas as questões da defesa da soberania não estão contempladas ali. A gente vê diversas questões que não estão cobertas. Então, é isso, Wellington. A Carta aos Brasileiros, volume 2, foi enterrada, mas nesse programa, embora tenham dado um empurrãozinho para a esquerda, sobram alguns vestígios, Wellington. Pois é, Rômulo, e é o seguinte, não há democratização da comunicação social. Então não adianta estar escrito ali uma coisa e ficar falando no outro só porque duplo expresso fica batendo, a militância fica batendo, cadê? Não tem aqui a quebra do monopólio da Globo, não é? Muita gente batendo nisso. Não, olha, é incompatível dizer que é de esquerda e não falar sobre referendo revogatório e sobre a democratização da comunicação social. Qualquer pessoa que se apresente como de esquerda, porque gostam de usar essa expressão, e não fale sobre referendo revogatório, ou seja, revogar o que Temer fez, anular o que Temer fez, e só causou dano à sociedade, prova disso é a baixíssima popularidade de Temer. Na verdade, é o altíssimo, elevadíssimo repúdio a Temer, não é? Com quase 100%, ele é quase uma unanimidade. Ainda bem que toda unanimidade é burra, então ele tem 97% de rejeição. Então, isso quer dizer que não apresentar algo contrário ao que Temer fez significa não ser de esquerda. Significa dar uma sequência, tentar perder menos. E a questão aqui não é perder menos. Quem perdeu nas urnas foi esse projeto. Então, se é de esquerda, tem que impor esse projeto de Estado social forte, Estado protetor, porque o povo brasileiro quer isso. O povo brasileiro não é capitalista. Tem que botar isso na cabeça. O povo brasileiro não é capitalista. Não adianta. Mais que capitalista, Wellington, não é neoliberal, porque é o capitalismo como a gente vive aí na Suécia, aqui na Europa, a social-democracia. Ele não é neoliberal. Você estava falando que quem é de esquerda tem que se insurgir, defender essas pautas que você muito bem colocou do referendo revogatório e da democratização da comunicação, mas não é só quem é de esquerda, não. Quem é todos os nacionalistas, de todos os matizes ideológicos. Porque a Globo é uma agente do imperialismo dentro do Brasil. Então, se você defende as bandeiras do Brasil, você tem que ser contrário a esse monopólio da Globo. E o maior nível de entreguismo que a gente viu nos últimos 20 anos foi nesses dois anos aí do regime Temer. Então, de fato, Wellington, como você colocou, além de ser de esquerda, porque a esquerda pressupõe uma luta contra o imperialismo. Se você é nacionalista, mesmo sendo de direita, conservador, empresário, quer um desenvolvimento do Brasil capitalista, você também tem que defender essas bandeiras do referendo revogatório e da democratização da comunicação social, Wellington. Pois é. E aí, a gente está falando isso, mas não vai largar, não vai abrir mão de uma coisa muito básica para mim, para Rômulo, e tenho certeza que para você que acompanha aqui o nosso trabalho. Falar de normalidade nessas eleições é abandonar na cadeia, por um crime que ele não cometeu, um preso político, Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu não vou reconhecer Haddad como candidato a nada, eu não vou reconhecer nenhum outro candidato à presidência como candidato a nada, enquanto Lula estiver preso injustamente, porque todos os outros candidatos estarão apenas dando legitimidade a um regime que foi imposto pelos invasores. Então, ficam querendo aí dizer que... Porque eu falei que se Ciro abandonasse Mangabeira 1, ele poderia se apresentar no futuro como de esquerda, já estão dizendo que, tá vendo, ele está protegendo... Não é nada disso. A questão aqui é Lula livre. Esse sempre foi o nosso lema. Esse sempre será o nosso lema. Lula não praticou crime, Lula é inocente,
Lula é vítima de um vilipêndio praticado por uma imprensa corrupta, um juiz corrupto, num esquema internacional de invasão ao Brasil. Então, se você legitima esse regime através de uma eleição, você está dizendo que Lula é culpado. E eu não posso aceitar que uma pessoa inocente seja taxada de culpada apenas por conveniência, porque vai dar induto, vai dar mentira, não tem esse negócio. Primeiro que não tem esse negócio de induto. Segundo que é rendição. É rendição. O negócio é pesar a corda e pedir provas concretas de algum crime de Lula. Não vão achar porque não existem e ao invés de deputado, vou dizer o nome hoje, não tenho mais nenhum compromisso aqui, porque já está no tempo de eleição, é bom que o povo saiba, para não dizer que votou enganado de novo, né? Vadir Damus está aí dizendo, Moro é um bandido. Não, é um criminoso. Moro é um criminoso. Moro é um criminoso, que bandido ele não vai dizer, né? Que ele não tem coragem. Certo? O que adianta esse uísque e Dreia ficar dizendo aí, né? Vadir Damus, uísque e Dreia. WD. Tá? Você entendeu o que é. Ficar falando aí que Moro é criminoso e quando ele recebeu o documento que prova 5 crimes de Moro, ele não fez nada, pelo contrário, atacou a nossa equipe aqui. O que adianta? Porque de boca, de garganteiro, ninguém vai transformar nada, não. Vocês lembram daqueles teatros na frente do Ministério Público? Estamos aqui pressionando a Procuradora-Geral para fazer... Peça um documento, porque todo mundo que entra no Ministério Público é até registrado de que entrou e de que fez alguma coisa lá dentro e o que foi fazer. Peça a eles para mostrarem com aquelas datas esses documentos. Só se forjarem agora, porque Dodge também está no esquema, aí pode até forjar, não espero mais nada disso. Não é? Mas se pedir agora, apresente meia hora depois esse documento, eu duvido que esse documento apareça. Wellington, naquela época pediram e eles não apresentaram. A gente queria saber o protocolo do que foi pedido à Procuradora-Geral da República e o que foi feito quando eles foram lá, quando a gente estava cobrando, veio com documento, eles tentaram fazer um diversionismo, dizendo que era a mesma coisa que eles tinham apresentado em novembro, não era, evidentemente. Inclusive, ficou ridículo, porque ele publicou o documento. Wellington, essa é gravíssima, né? Às vezes eu esqueço das coisas tão chocantes que ficaram para o passado. Ele estava sendo cobrado pela base, o pessoal, até gente no PT, que estava curiosa aquela situação, e ele dizendo que era o documento que eles tinham apresentado em novembro. Aí, eles nunca mostraram o que efetivamente chegou na Procuradoria-Geral da República. O que eu sei é que o documento que o Vadir Damus chegou e apresentou não era o nosso, primeiro ponto. Não era o nosso, era diferente. Coloquei lado a lado. Tem lá, se você for procurar no duploexpresso.com um artigo, você busca lá na seção Verdade Verdadeira. Aí você vai ver um lado a lado os dois documentos. Quando ele foi lá à Procuradoria-Geral da República, sequer o documento que ele apresentou, ele tinha apresentado, porque não estava nos do Tacla Duran originais. Sabe por que eu sei que não estava? Porque no dia do depoimento do Tacla Duran à CPMI da JBS, quem me enviou o dossiê com os documentos que o Tacla Duran apresentou foi o próprio Paulo Pimenta, por WhatsApp, me mandou. São 2 arquivos grandes com PDFs, ele me mandou, tem print de tudo, né? Já até publiquei o print. Me mandou, e eu sei que ali não está aquele documento que o Vadir Damus apresentou quando estava sendo cobrado sobre o nosso documento. Sabe qual é o pior de tudo? Wellington Calazans. Como você falou, o nosso documento comprovava crimes gravíssimos do Moro, inclusive fraude processual, que justificaria não só a nulidade do processo, o afastamento dele dos processos do presidente Lula e até um pedido cautelar de prisão imediata, justificaria tudo isso. Mas, além disso, Wellington Calazans, o documento que ele apresentou não só não provava crime do Moro, como era o álibi. Era o álibi. Eu lembrei disso agora, Wellington. Era o álibi fabricado, forjado pelo Sérgio Moro, para dizer por que ele não tinha ouvido o Tacla Duran. Era um documento em que o Sérgio Moro mandava uma carta rogatória para a Espanha
com endereço deliberadamente errado, que era só para receber de volta o protocolo da Justiça Espanhola, falando que foi naquele endereço e lá não tinha nenhum Tacla Duran, para ele poder seguir dizendo que era um foragido, Wellington Calazans. Quando, ao mesmo tempo, Wellington Calazans, ao mesmo tempo, o Sérgio Moro tinha autorizado o Ministério Público a ir fazer uma oitiva secreta na Espanha. Para fazer a oitiva secreta na Espanha, o Ministério Público Federal e o Sérgio Moro sabiam o endereço verdadeiro. E foram lá e foi agendada, teve audiência, e na hora H, como nós denunciamos, os procuradores não apareceram para não ter o flagrante, Wellington Calazans. Só por isso. Mas ia ter no dia 4 de dezembro. Foi lá, o Tacla Duran foi, o juiz foi, o procurador espanhol foi. Então, o nosso provável crime. Aí o Vadir Damus, quando cobrado, por que você não está fazendo nada? Ele falou, porque eu já apresentei esse documento lá atrás. Mentira, lá atrás não tinha documento nenhum. Mas aí o que ele apresentou, Wellington, era o álibi do Sérgio Moro. E aí o mais interessante, esse álibi foi publicado pelo Vadir Damus, saiu também no GGN, falando que é documento, e no Estadão, ao mesmo tempo, a divulgação, para tentar matar a nossa história. Só que esse documento, só quem tinha era o Sérgio Moro e a Lava Jato, Wellington. A fonte do documento do Vadir Damus foi a Lava Jato. Era o álibi. Então, você entende por que o presidente Lula está preso? Você entende por que o Vadir Damus, entre tantos outros advogados, Paulo Teixeira, Wellington, estava lá também, que é da Trinca, o Paulo Teixeira, que é advogado e é da Mensagem ao Partido, que é a tendência do Cardoso, do Tarso Genro, que fez as leis que permitiram que o Lula fosse preso sem prova, estavam todos esses lá no sindicato, Singmaringa Seixas, Greenhalgh, os advogados mesmos técnicos, né, o Zanin, o Batóquio, estava o Eugênio Aragão, estava, eu sempre sou injusto, nessa, mas estava, porque estavam tantos lá e ainda tinha os 30 advogados da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e o Vadir Damus, com a sua longa experiência de advocacia, ex-presidente da OAB, eu até falei, a ironia da história, quem assina a minha carteirinha da OAB é o Vadir Damus, que era presidente quando eu prestei o exame da ordem. Então, ele estava lá e nenhum desses falou para o presidente, isso aí Cardoso está falando que não tem habeas corpus em prisão preventiva? Isso aí não é verdade não, presidente. Essa história que o Cardoso está falando, que ele já combinou lá no STF, que o senhor se entrega hoje e sai na quarta-feira, sei não, presidente, você não confiaria nisso não, porque a gente sabe que o golpe é com o STF com tudo. Nenhum desses, Wellington Calazans, fez isso. E o vídeo que a gente já publicou várias vezes, tem lá no Duplo Expresso, no canal do Duplo Expresso no YouTube, também duploexpresso.com. Se você procurar, tem o vídeo curtinho, Wellington. Estava vendo menos de 4 minutos a compilação do depoimento da Monja Cohen, da Gleisi Hoffmann, no dia da prisão do Lula. Monja Cohen, semana passada. Gleisi Hoffmann no dia da prisão, João Pedro Stedley no dia da prisão, e o presidente Lula, o último depoimento que a gente viu, ele em liberdade, Wellington, no dia da prisão também falando, que a Monja Cohen falou, ele falou para mim, né, ela que visitou na semana passada, ele falou para mim que achava que ia ficar só uma semana. Aí depois vem a Gleisi Hoffmann e fala essa história. O que a gente tem é uma esperança de soltar ele com habeas corpus nessa semana. É o que o Cardoso tinha mentido. Aí vem o João Pedro Stedley e fala a mesma coisa. É melhor que ele se entregue agora e sair já na semana que vem. Para nossa luta é melhor isso. Fala o Stedley e fala isso. Aí por fim fala o Lula e fala, eu acredito que vai ter alguma coisa aí juridicamente e acho que semana que vem a gente já deve estar junto. Tá aí, Wellington, tá mais de 4 meses, né? Já passou 120 dias. Então esse pessoal... Se tem alguma dúvida, a mesma pessoa que plantou para acabar com o documento que você está falando, que era a prova de crime do Sérgio Moro, e agora está dizendo que o Moro é criminoso, mas quando a gente deu a prova, não só o cara não fez nada, como tentou destruir a prova, falar, foi de gabinete em gabinete, Wellington Calazans. Ele, né, eu falei, é o líder do PT no Senado e o Sancho Panza, né? Os dois foram juntos, gabinete por gabinete, de deputados, senadores, falar que o documento era falso, que a gente estava querendo dar um golpe na defesa do presidente Lula para desacreditá-la, que eles tinham que se afastar da gente o mais breve possível, porque nós éramos perigosíssimos. Foram um assédio mesmo, assediando ainda mais, cada vez mais. Naquele momento, Wellington, embora a gente já soubesse dessas coisas esquisitas, porque sabíamos do acordo que eles dois tinham feito lá atrás, em novembro do ano passado, para tirar do relatório da CPMI da JBS o depoimento e qualquer referência ao nome Tacla Duran, fizeram esse acordo com o Eduardo Cunha, que não estava preso, estava clandestino em Brasília,
de repente até se encontrou com eles, e a mulher do Sérgio Moro, que também foi para Brasília na véspera do depoimento do Tacla Duran, e era a plenipotenciária, a representante do Sérgio Moro. Então, essas partes aí, ó, os dois deputados do PT, o Paulo Pimenta e o Valdir Damus, o Eduardo Cunha e a mulher do Sérgio Moro, todos eles em Brasília, na véspera do depoimento do Tacla Duran, fizeram um acordo de retirar do relatório final. Nós sabíamos, não falamos nada, mas desde aquela época nos afastamos, que falou, ó, isso aí tá esquisito. Tem outros casos aí, falaram, né, teve a instrução do deputado Valdir Damus para que eu não cobrisse mais uma pauta que eu tinha colocado com toda a descrição. Então, eu, sinceramente, recebi de uma fonte muito boa, uma fonte que conviveu muito com Lula, conviveu com a política nacional desde que usava fralda na sala de estar da sua casa. Essa fonte, quando estava a crise no Rio de Janeiro, lá de prende governador, prende presidente da Assembleia Legislativa e tal, escreveu um relatozinho para mim, privado, mandou, falando que a raiz de tudo, do problema, era uma tal Wellington Calazans. Isso a gente vai falar depois. Vamos voltar a esse tema. Era uma tal de caixinha suprapartidária, unificada, centralizada, em que o PMDB fazia a arrecadação de todo mundo que dava Caixa 2, então a Associação do Comércio, a Associação dos Transportes, e ele, PMDB, distribuía entre todas as forças políticas do Rio de Janeiro, direita e esquerda. Então, eles controlavam o financiamento de campanha, que é por Caixa 2, o grosso. Então, grosso modo, Wellington Calazans, como o PMDB centralizava e distribuía para todos, eu estou falando todos, eles decidiam, Wellington, quais deputados iam voltar, quais iam renovar o mandato. Quem não recebesse dinheiro seria muito difícil voltar à Assembleia Legislativa depois da eleição. Com isso, o PMDB conseguiu fazer o quê? Tornar perpétuo o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Porque se ele é o tesoureiro da eleição de todo mundo, aquelas pessoas estão em dívida. E quando voltam, votam nele. E aí ele mantém o cacife para continuar centralizando o caixinha e continuar distribuindo para todos. Então controlam todas as forças políticas e todas ficam reféns dessa pessoa que centralizou, porque sabe os podres delas. E aí o que aconteceu, Wellington Calazans? O Eduardo Cunha, primeiro foi eleito deputado estadual, viu esse sistema na LERJ, que foi inventado quando o Sérgio Cabral foi presidente da Assembleia Legislativa. Quando ele inventou esse sistema, ele que botou, enfim, não sei se ele teve a ideia, mas ele que operacionalizou, quando ele foi pela primeira vez presidente da Assembleia Legislativa, o Cunha viu, gostou muito, ele que é muito inteligente, viu, gostou, falou, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou elevar a 10ª potência. Eu vou para Brasília e vou fazer a mesma coisa lá. Vou vou eleger minha bancada primeiro, vou chegar à presidência da Câmara, vou centralizar a arrecadação do Caixa 2 e eu vou fazer o caixinha suprapartidário, para dar para todas as forças políticas, para dizer, por exemplo, dentro do PT, quem eu quero que volte e quem eu quero que não volte, que fique em casa no seu estado não eleito. E esse era o projeto. Conclua aí, Rômulo, o seu raciocínio para concluir o meu. Vou concluir, Wellington Calazans. Esse era o projeto. Não sabemos se ele foi abatido, porque o Eduardo Cunha continuou como uma eminência parda da República e a filha dele, que vai se candidatar esse ano, Wellington, está eleita. Com a fraude do totalização de votos, uma pessoa dessa que é da máfia, ela está eleita. O Eduardo Cunha vai ter um mandato na família. E o projeto deles é esse. Chegar lá, perenizar a presidência da Câmara dos Deputados, torná-la perpétua, da pessoa ou do esquema, enfim, pode ser um laranja, mas do esquema que faz o caixinha suprapartidário centralizado e distribui para todas as forças políticas, para colocar em cada partido, inclusive nos de esquerda, quem eles querem que tenha dinheiro para voltar e quem eles não dão dinheiro, que é para ficar em casa, Wellington Calazans. Pois é, o esquema é muito pesado. Só concluindo. Quando eu publiquei esse artigo que se referia só à questão local do Rio de Janeiro, também recebi a orientação, através de uma pessoa com quem nós trabalhávamos, de que o deputado Valdir Damus tinha ficado muito nervoso com a publicação, que não era para eu falar disso. Dessa coisa do caixinha, do Cunha, do PMDB, do Rio, levar para Brasília, ficou muito nervoso. Assim como ficou muito nervoso com o documento, ficou muito nervoso com esse caixinha da LERJ que eu falei suprapartidário. E aí foi naquele momento que a gente falou, isso aí tá esquisito, vamos nos afastar desse pessoal. Nos afastamos, não falamos nada, falamos, não é bom para Lula expor nesse momento que tem gente dentro do esquema no PT. E Wellington, quando eu soube do acordo, eu liguei para um membro muito digno da direção do PT, e perguntei, falei, olha, não quero prejudicar a luta do Lula, apurei que houve esse acordo para retirar, participaram os deputados, o Paulo Pimenta e o Valdir Damus, eu quero saber se eles estavam seguindo uma instrução partidária ou do Lula para benefício dele.
a pessoa falou para mim, não, isso é coisa deles. Não, se você apurou, publique. Falou pra mim, falei, muito obrigado. Porque, Wellington, até era um dilema ético. Eu sabia de uma coisa errada, mas eu cogitei pelo bem da luta, falei, não ia falar do acordo. Se me falasse, foi o Lula que autorizou, que avalizou. Falei, não vou. O bem maior é o Lula. É aquela história da razão, que eu falava ontem, da razão de Estado e do bem coletivo, Wellington. Na lógica da moral da política. Na moral do indivíduo, eu saber de uma coisa errada e não falar, eu estaria violando a minha própria moral. Mas na moral da política, como importante para a coletividade era o Lula, se falasse, olha, não, o Lula que falou, tá lá, de repente o Sérgio Moro quebra lá uma para ele e tal, eu falei, não, beleza, então a gente enterra isso aqui. Falou, não, na verdade, isso é contra o interesse do presidente Lula, que quer que exponha ao máximo essa questão do Tácula Duran, então isso está indo contra, esse seu trabalho vai ajudar o presidente Lula. Eu falei, muito obrigado. Então eu fui lá, publiquei com a consciência tranquila e falei que o acordo era entre Cunha e Moro, omiti a participação dos dois deputados. Não adiantou, porque a gente sabia demais, por causa da coisa da LERJ, por causa da coisa desse acordo com o Eduardo Cunha e o Sérgio Moro, por causa de muita sujeira, muito lixo também, e outras muitas coisas aí que a gente acaba sabendo. Nós sabíamos demais e viramos o alvo a ser abatido. Lá, desde novembro, era de uma maneira discreta. Você vê que já dezembro, no início já do final do ano passado, início desse ano, foi quando os outros veículos da globosfera nunca mais mencionaram o nosso nome, porque eles vivem de parceria. Você vê lá, você vai todo dia, Wellington, na central do Plano B, tem depoimento, assim, repercutindo, né, o noticiário do dia. Vai de Damus, Paulo Teixeira e Paulo Pimenta. Todo dia. Isso sai de graça? Vocês acham que sai de graça? E outros sites também. Então, desde aquele momento, inclusive, naquele momento a gente tinha uma parceria, Wellington. Você lembra disso? A gente tinha um programa, fazia só de 6 às 7, para nas 7 entrar lá o apresentador da central do Plano B, com aquela leitura que faz dos jornais do Partido da Imprensa Golpista. Mas aí, naquele momento, até ali, era fazer aquela coisa, um esquenta, a gente entregava a audiência para eles, falava, vai lá assistir esse. Aí, a partir do momento em que houve esses deputados falando, esses caras sabem demais, e eles que têm essa parceria editorial financeira, pegaram e falaram lá, não menciona mais isso, vamos enterrar. E começaram a queimar o nosso filme. A Globosfera ficou em cartel, o outro lá começaram a falar que a gente era fake news, quando alguém ligava era fake news. Falar outra publicação, Diário do Centro do Mundo. Nós já provamos aqui, publicamos artigos, se você pesquisar, que eles combinam publicação, sabe com quem? Com o antagonista, o site de extrema-direita, porque teve um dia que eles se descuidaram, Wellington Calazans, e publicaram um artigo que ia sair ainda no antagonista, antes de sair no antagonista. Então, eles combinaram lá, nessa questão de Tácula Duran, então, e tal, a gente pegou. Aí, esses, por exemplo, eu sei que o pessoal lá do DCM, o que eles faziam? Ficavam dizendo para todo mundo, do mundo político que eles conversavam também, para se afastar da gente, que a gente era fake news e coisa e tal. Uma coisa tão baixa, Wellington, eu vou falar. Uma vez a gente ia entrevistar aqui uma autoridade e fazer uma entrevista em pool. A gente resolveu fazer uma entrevista coletiva. Tinha acertado essa entrevista com essa autoridade, nós começando. E aí a autoridade falou assim, olha, eu já combinei a entrevista com o Duplo Expresso. A autoridade estava um tempo sem se pronunciar, sem aparecer na entrevista. Falou assim, já combinei. Se você quer entrevista, se acerte com eles para entrar, porque eu não vou dar... Já combinei que a primeira entrevista que eu vou dar vai ser para eles. A gente, muito generosamente falou, vamos embora, vamos fazer uma coisa junto e tal, vem participar. Sabe qual tinha sido a resposta do pessoal lá do DCM para essa autoridade? Falou assim, mas nós temos muito mais audiência, você tem que dar com a gente essa primeira, tira esses caras aí. E essa autoridade, Wellington, que é uma pessoa muito digna, muito correta, independentemente da sua orientação político-ideológica, essa autoridade já provou diversas vezes que é muito correta, falou assim, eu assumi um compromisso. Eu falei que a minha primeira entrevista, depois dessa ausência, vai ser para eles. Se você vai estar ou não, é problema seu, você que tem que resolver com eles. E desligou o telefone. Esses são os colegas de Globosfera. Eu coloquei até um link lá, Wellington, para o pessoal pesquisar, lá da Central do Plano B. Procura aí um vídeo do lado do editor do Central do Plano B, coloca no Google Najinarras e o nome dele, para pegar um grampo lá da Satyagraha. Vai ver qual é o nível da colegialidade ali dessa reunião da Globosfera. Foi desse pessoal que a gente foi se afastando quando a gente viu o que rolava por trás. Então, vinham nos sabotando lá. Quando a gente publicou o documento, aí esses deputados se desesperaram, em vez de ficar lá na boca pequena, mandar a assessoria falar, começaram a assediar diretamente autoridades em Brasília para que não falassem mais com a gente. E aí foi naquele momento que a gente tomou a decisão dificílima,
porque a gente sabia que ia ser desgastante para Lula, para a luta, até para o Lula mesmo. A gente sabia que ia ser desgastante até para a gente sabia os ataques que íamos sofrer agora abertamente, mas falando, temos que expor o que está acontecendo, porque ou a gente morre calado, com eles dinamitando todas as relações que a gente com muito trabalho construiu na política brasileira, porque eles são deputados. Se ele chega e fala, vocês aí são golpistas, a gente apareceu agora, vocês são golpistas, tal, vocês estão, não, documento falso, tal. Em quem que a pessoa, lá o deputado convive, ou o senador convive com eles há anos, quem que ele vai acreditar? No parlamentar que está lá, que ele conhece há anos, e até pessoas do PT, entendeu? Pessoas do PT que naquela época falaram assim, mas eu conheço há 30 anos o Adi Damuz, um ex-dirigente do PT, assim, dá lá mais raiz. Falou assim, mas não tem como, embora, eu falei assim, você leu o artigo? Viu as provas? Não tem, se você leu o artigo, ver o nosso documento, comparar com o dele e as justificativas, você vai ver. Aí ele falou, não, mas eu nem li porque eu já conheço há 30 anos, pô, se eu for questionar a lealdade e a amizade de 30 anos, o que eu vou fazer? Eu entendo até... Conclua, por favor. Vou concluir. Eu entendo a dificuldade com esse luto, mas era necessário. E aí, naquele momento a gente foi, apresentou as questões e ficou claro. E aí, o que aconteceu? Mesmo sendo Davi contra Golias, Wellington, a gente acabou prevalecendo. Por quê? Pelo apoio de você aí do outro lado, que foi fundamental, sem isso não teríamos tido sucesso. Mas mais do que isso, a verdade, porque o pessoal via, quem lia via lá, os documentos e tal. E o pessoal que nos acompanha, os hackers ativistas, falaram que nos comentários nas redes sociais, o apoio a gente ficou numa casa de 75% a 25% para o lado deles. Né? Então, é por isso aí que a gente vem sendo atacado, Wellington, que a gente fala as verdades que são inconvenientes, a gente tratou desde o início, às vezes de uma forma mais discreta, depois de uma forma mais explícita, do círculo de traidores do PT, que levou ele à cadeia e que agora impede, caça do povo brasileiro, o direito de votar no Lula. Wellington. Exatamente. Para tirar Lula das eleições, sacrificaram também milhares de vidas. É importante que isso seja lembrado. Com a retirada da presunção da inocência, tendo como consequência a antecipação de pena sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, prisão em segunda instância. São 14 mil pessoas que estão presas nessas masmorras superlotadas brasileiras, né? E esses recursos ainda não foram julgados. Tudo isso para manter Lula preso em segunda instância. São 14 mil pessoas. Quando a gente defende Lula e justiça, a gente defende também 14 mil pessoas que estão presas em segunda instância, uma clara perseguição, caracterizam a clara perseguição, não apenas a essas 14 mil pessoas, mas principalmente a Lula, porque tendo Lula como cereja do bolo desse crime, eles também justificam a prisão de 14 mil pessoas em segunda instância, corroendo as leis, ferindo qualquer princípio básico dos direitos humanos. O direito de defesa está sendo extinto no Brasil. A prisão de Lula é uma prisão política, por mais que um moleque como Haddad diga que é uma prisão jurídica, você que está me assistindo não pode acreditar no absurdo desse. Ao dizer que é um problema jurídico, Haddad está chamando Lula de criminoso, Haddad está dizendo que a justiça está certa ao prender Lula. Então, não vamos aqui tentar mais relativizar esse tipo de gravidade com a tentativa de banalizar o arbítrio. Lula preso é o crime que antecipa as eleições no Brasil. O resultado dessas eleições é a exclusão do povo. É esse o resultado. E é por isso que a nossa bandeira de denúncia contra essa farsa, contra esse circo eleitoral, vai ser lembrar que Lula é um preso político. Porque qualquer frase, qualquer afirmação, até vídeo que apresentem de Lula dando o ok para Haddad, nada mais é do que produto de uma tortura de uma pessoa que está presa injustamente há quase 150 dias. Ninguém quer estar preso. Ninguém quer estar privado da liberdade. Ninguém nasceu para ser um passarinho dentro de uma gaiola.
E é isso que querem normalizar. Que Lula seja o canário belga, fica cantando bonitinho, preso numa gaiola, e as pessoas falando: "Oh, como ele é bonitinho". Lula é muito mais do que essa redução que estão tentando atribuir a ele. Lula é vítima, sim, Haddad, seu canalha, de uma perseguição política. Lula é vítima, sim, Haddad, seu canalha, de uma perseguição política. Vou repetir, Haddad, para você nunca mais esquecer desse seu absurdo. Lula é vítima, sim, Haddad, de uma perseguição política, seu canalha. Então, canalha Haddad, você pegue essas leis que você tenta com Vadir Damus, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira normalizar, ao invés de perseguir as provas para colocar Moro numa situação, no mínimo, constrangedora, e volte para as bases de um partido que vocês dizem fazer parte, mas que, na verdade, são meros representantes do PSDB dentro do PT. É incompatível com ser de esquerda o abandono de uma luta. Tem pessoas que falam assim: o PT nunca foi um partido de resistência, sempre foi um partido de conciliação, então nunca foi partido de esquerda. Porque ser de esquerda é repudiar o avanço desumano da direita e não ficar botando panos quentes enquanto o povo é o grande oprimido. Não podemos reduzir as conquistas de Lula a um paliativo que foi dado para um novo avanço neoliberal, como está acontecendo agora. Não podemos dizer que é de esquerda nomear juízes do STF que não têm compromisso com a soberania nacional e com o Estado social. Não podemos dizer que é de esquerda dar poderes à justiça para que invada a política e tire do povo o seu único recurso, a sua única arma, o voto. Porque agora, sem comprovação de voto impresso nas urnas, com o monopólio da comunicação social mais forte do que nunca, nós temos um jogo de cartas marcadas. E para piorar, para não deixar dúvidas, prenderam o líder popular e todas as pesquisas, sobretudo a própria direita, apontam como a grande preferência nacional, que é Luiz Inácio Lula da Silva. E Lula está preso sem ter cometido crime. Temos que repetir isso todos os dias, porque é aí o absurdo. Eu quero lá saber se Manu disse que vai tirar Temer do Jaburu. Essa rima com U, Manu, me dá vontade de chegar em outro lugar, certo? Para que você entenda que a gente não está aqui de brincadeira. Mas eu vou poupar o meu público disso. Temos que falar de política séria. Ontem, Paulão esteve aqui após uma infecção intestinal. Trabalhou o dia inteiro ontem e publicou um artigo muito bom, diga-se de passagem, para a gente conseguir frear o avanço do pré-sal. Enquanto isso, o pessoal quer, como é que se diz? É uma expressão bem popular aí, moderninha da internet. Lacrar. É lacrar. Muito obrigado, Romulus. É lacrar na internet com frases feitas, com rimas pobres, ignorando a verdadeira luta. Eu vi uma frase que me chocou bastante. Lute como uma Manu. Eu quero saber que porra de luta é essa. Eu estou falando sério agora. Se for essa luta da esquerda permitida, a esquerda plim-plim, a concessão da Globo, aí, meu irmão, como diria lá na Bahia nos anos 90, me inclua fora dessa, certo? Se isso é luta, fique com a sua luta que eu vou criar a minha. Mas saia da frente, certo?
porque a gente passa por cima como um trator. Falar em trator, vamos falar agora sobre construção civil? Não, Wellington, o Não, tema não, o mudou, a gente papo vai hoje falar de Macron. Mas antes de entrar não, a o parte, papo hoje pessoal não é tá... construção civil não, o papo hoje é Macron, continua política Mas na eu ia veia. botar só para concluir esse seu raciocínio, a fala do Haddad que você fez referência, porque talvez alguém não tenha visto ainda, a gente tem um vídeo editado lá, se você for a duplaexpresso.com ou no canal no YouTube, procura por Haddad Nu. A gente publicou na semana passada, porque realmente nessa fala ele se desnuda a si e desnuda toda a trama do partido que levou o Lula à cadeia, por que o Lula está preso e por que o Lula quer embarrar ele como candidato, mas a gente ainda vai lutar por isso. Ó. Atenção aqui, eu vou botar. Pera aí. Ah, tem que mudar o som. Pera aí um segundo. Bom, vocês sabem que essa eleição, do ponto de vista político, ela, de certa maneira, ela está decidida já. O Lula ganha no primeiro turno. O problema dessa eleição não é político, porque o povo já sabe o que quer. Em todas as pesquisas de opinião, quando o Lula não ganha no primeiro turno, ganha em qualquer cenário de segundo turno. Então qual é o problema? Não é político. O problema é jurídico. Jurídico, que foi o que levou, que prendeu o Lula. Primeiro fez preso. E por isso que nós toda hora estamos vindo aqui. Emílio é advogado, eu sou advogado, Gleisi é advogada, Greenhal é advogado. E, na verdade, a gente não muda de assunto quando chama Patrícia Wauquiez. Eu acho que, antes de tudo, parabéns para o programa, né? Parabéns. Infelizmente, parabéns, porque a gente conseguiu, a gente está analisando aí, está denunciando esse golpe acho que desde o final do ano passado, quando o Haddad publicou aquele texto na Carta Capital. E aí, desde o começo do ano, que a gente vem observando e denunciando as movimentações do Haddad. Eu fiquei inconformada. Eu estou inconformada ainda, sei lá. Assim, a gente estava esperando, mas ao mesmo tempo não, né? Porque a gente fala, a gente é brasileiro, a esperança é a última que morre. Mas quando eu vejo aqui o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo, o que a gente vai acontecer o que vai acontecer, a gente não pode prever, mas é uma tendência mundial que é o que a gente está vendo, né? Do liberalismo e da direita, principalmente da direita, adotando uma nova cara. A gente vê a cara do Haddad, a gente vê o Haddad, o moço boa pinta, né? Super charmoso. Eu falo que nas principais repúblicas do mundo inteiro é esse mais ou menos o perfil, um cara super boa pinta, sabe, simpático, inteligente, muito inteligente, e que faz a pílula descer mais fácil, o remédio amargo fica doce, né? Eu falo, nada, por exemplo, você está sendo roubado por um cara super simpático, mas mesmo a simpatia dele não muda o fato que você está sendo roubado. Então esse o que a gente está presenciando. E o que é engraçado ver é que como isso repercute internacionalmente. A questão do Brasil, o Brasil não sofreu um golpe internacionalmente, e se vier Haddad com as eleições, porque aqui estão já anunciando as eleições,
vai ser bom, vai ser dentro da política internacional, dentro do regime internacional. Foi com muito pesar que eu também vi a reportagem do João, do João de Ataíde, na semana passada, e como a pesquisa no Brasil, eu não sei o que vai ser daqui para frente, porque a pesquisa no Brasil está cancelada também. Então, a gente já tinha uma evasão das principais cabeças, né? Agora vai ser uma debandada geral, né? Que vai ser? Como é que a gente vai trabalhar com tecnologia? Como é que a gente vai trabalhar como é que a gente vai ser um mercado mesmo pro futuro? Acho que falta ligar o Lé com o CREA e a gente falar, olha, a gente vai ser isso e as consequências disso para o futuro, porque sem investimento na educação. A gente tem uma educação boa. Quando eu comparo com a educação aqui, a educação aqui é muito especializada. Eles se dedicaram tanto para o mercado na década de 70, 80 e 90 mesmo, assim, porque a globalização começou nos anos 90. E eles organizaram o sistema educacional profissionalizante. Eu falo que a França é um país super elitista, porque, diferentemente do Brasil, no Brasil, eu sei que é difícil você conseguir ter uma boa educação e ir para a faculdade. No governo Lula e da Dilma, isso mudou, porque com o Bolsa Família a gente conseguia, com o programa ProUni também foi possível dar universidade para o povo, mas no Brasil você pode tentar quantas vezes você quiser o vestibular. Aqui não. Aqui, por exemplo, para o vestibular para medicina, pode tentar 2 vezes. E se você não está entre os 200 primeiros, você esquece. É obrigado a fazer outra coisa. Então, isso mantém é como se no Brasil, por exemplo, se você só tem direito de prestar faculdade pública 2 vezes. Você não pode prestar mais. Eu tinha colegas que estavam tentando medicina fazia 4, 5 anos que estavam. Então, acho que é o que reflete aqui, é uma desagregação do Estado Social. No Brasil, a gente estava reconquistando o Estado Social e o que eu estou vendo vai continuar essa desagregação e legitimando o golpe pelo golpe. Eu não sei o que o Rômulo falou, vocês falaram bastante desse golpe, dessa analogia com o Macron. Uma coisa que eu percebi também foi no Canadá, o primeiro-ministro do Canadá é um cara super simpático, mas que está fazendo as coisas, não é por debaixo do pano, ele tem um discurso, mas na hora de aprovar as coisas, na aprovação de diretrizes, na aprovação das leis que você vê se o discurso político tá coerente com as ações. Então, a gente viu toda essa desagregação do Estado Social com o Temer e acho que a tendência é continuar, porque não é um Haddad da vida que vai conseguir recuperar a nossa soberania nacional. Ô, Patrícia, porque você participou de um evento onde o vice-presidente do PT estava aí em Paris. Eu queria que você, assim, de uma forma bastante resumida, dissesse ao nosso público o que foi que ele falou. Ele deu um panorama geral do golpe, como se as pessoas que estavam aqui não soubessem. Puta. Não, Desculpa. Patrícia, eu queria que você focasse exatamente naquilo que ele falou sobre vai ser Haddad mesmo, Lula vai ser preso mesmo, e nós vamos caminhar para o parlamentarismo. Eu queria só que você repetisse isso, porque é bom que você fale, Uhum. porque você estava no evento. Tá? Então, ele falou que é triste, é bem triste, porque eu lembro que ele conversou com a gente, na palestra ele falou que não, Lula vai ser preso. Foi um dia antes do Lula ser realmente preso.
Ele falou que o Lula ia ser preso e que o regime que estava sendo previsto para o Brasil tinha uma boa movimentação para o parlamentarismo. Isso foi em abril, quando ele esteve aqui. A corrente dele é a mesma coisa, é a corrente mais direitista do Partido dos Trabalhadores. Chocou muito, me revoltou demais. Na minha tese agora eu estou estudando, o meu professor quis que eu citasse como a dissonância cognitiva, como a gente tem uma tendência a ser otimista. E por causa dessas tendências a ser otimista, a gente faz previsões, na verdade são otimistas e são, como é que fala? Tem uma diferença da realidade. A realidade está aqui, mas a gente coloca o otimismo lá. Eu estou comprovando isso a cada dia. A gente acha que o futuro vai ser muito melhor do que a realidade. É uma tendência do ser humano, acreditar que tudo pode ser melhor amanhã. Se hoje está uma merda, amanhã, desculpa, a gente acredita sempre que o amanhã vai ser melhor. Quando ele falou isso, eu não quis acreditar. Assim, eu fiquei inconformada, tal, não maneira possível. Quando teve a prisão do Lula, que o povo lá resistiu, que fecharam os portões, que não deixaram ele sair, eu falava, tá vendo, a gente vai conseguir, a gente vai resistir, mas não. Foi. O Lula está preso faz 100 dias. E com todo esse golpe, falando que ele ia ser solto depois, na quarta-feira. Mas, gente, se vai prender, é melhor não deixar prender, entendeu? Porque a hora que ele está lá dentro, ninguém mais vai tirar ele de lá. É ilusão, entendeu? Tirar ele de lá. Conseguiram prender, a hora que conseguiram prender, e eles ficaram 1 ano ensaiando, porque desde o ano passado estava esse movimento, na verdade, o ensaio foi a condução coercitiva. Com a condução coercitiva, o pessoal, eles viram a movimentação e a gente viu que em 2 anos e 1 mês, porque a condução coercitiva do Lula foi dia 4 de março, ele foi preso no dia 8 de abril de 2018, foi 2 anos, 1 mês e 2 dias, 3 dias. Então, a gente vê que o nosso otimismo, eles jogam com o nosso otimismo. Porque aquela história de não vai ter golpe, aquela história de que nós temos vários deputados que não vão deixar passar o impeachment, ou o Lula não vai ser preso, a gente está trabalhando com a defesa. A declaração do Haddad falando que o problema era jurídico, mas se o problema é jurídico, tem que estar na lei. Se está na lei, quem está desrespeitando a lei são os próprios juízes, os próprios promotores. Mas que coisa, sei lá, eu falo, a gente não pode reclamar muito, porque sempre pode piorar. Então, sei lá, foi um balde de água fria. É prudente, Patrícia, é prudente essa observação aí, porque pode piorar mesmo. Inclusive, a gente já teve debates aqui e artigos publicados sobre a situação do Partido Socialista na França hoje. A gente imagina que, sob uma liderança de alguém como Fernando Haddad, com esse perfil ideológico, e descolando o PT das suas bases populares sociais, o futuro é esse, um partido que tem que vender até a própria sede para pagar dívida, e em vez de ter uma bancada de centenas de deputados, como tradicionalmente elegia, teve o quê? 30 e poucos desse ano, e com isso não consegue dinheiro nem para pagar as suas despesas, teve que vender a sede histórica do lado, muito perto do Palácio do Eliseu, para onde François Mitterrand foi quando saiu da presidência, para onde o François Hollande foi quando deixou a presidência, teve que vender. É um lugar valorizado, teve que vender, e agora fica lá na periferia. Patrícia, eu lembrei aqui, falava no início do programa, que no dia que saiu aquele manifesto de supostos intelectuais, que era pegando várias tônicas do macronismo, e só traduzindo porcamente, muito mal, tentavam lançar, porque naquela época o fenômeno Macron ainda era bem visto na esquerda até, assim, algumas pessoas, assim, né, o pessoal pós-moderno ainda via. Hoje em dia a gente viu a que ele veio, né, mas naquela época, 6 meses atrás, ainda não estava tão claro, as reformas não tinham avançado tanto, então tinha essa ideia ainda de tentar vender esse embuste no Brasil. E aí eu chamei você extraordinariamente para ver o que é o programa, a gente comentar aquele artigo, e eu republiquei uma retrospectiva agora antes do programa ir ao ar, e coloquei algumas fórmulas do macronismo. E eu queria que você
contasse depois, agora com a experiência de estar vivendo sob o macronismo, em que isso se traduz? Olha só. Nesse manifesto eles falam, ó, em tempos de esgotamento da chamada política tradicional, Fernando Haddad representa a renovação. Aí fala, mas ao mesmo tempo, é quem detém reconhecida experiência na administração pública, meritocracia, ele é um tecnocrata. E ao mesmo tempo, ele é renovação, mas tem experiência. Além disso, é a principal liderança com a transversalidade necessária para reunir a oposição do atual governo. Então, que ele fala com todos, ele, né, vê todos os temas, os laços, então ele vai ver um conflito, ele vai ver os dois lados e vai pesar para onde, né, vai encontrar o ponto ótimo. Aí, ó, seu trânsito entre as salas do INSPER, que é um instituto da mais alta finança na cidade de São Paulo. Aí, continuando. E, ó, seu trânsito entre o INSPER e os acampamentos do MTST é cada vez mais raro no Brasil polarizado de hoje. Em suma, ele encarna como ninguém a proposta de quebrar as barreiras ideológicas, olha que bonito, e dar novo ímpeto, né, energia, porque ele é jovem, né, vai chegar cheio de gás, ao Pacto Nacional da Constituição de 88. Aí depois aqui, ó, admirado e respeitado, mesmo por antipetistas, está bem posicionado, olha, muita atenção a essa parte, está bem posicionado para liderar a transição do partido, depois da possível e deplorável inviabilização da candidatura de Lula, né? Não foi inviabilização, ela não foi caçada, não é um golpe, não, ela foi inviabilizada. Pode ser o quê? Inviabilizado, o quê? Desgaste da imagem, inviabilização. É aqueles eufemismos, os pianos que eles tanto gostam. Aí continua e fala o seguinte, tem uma relação, ó, tem uma relação de confiança com lideranças tão antagonistas quanto Marina Silva, Guilherme Boulos e Ciro Gomes, que chama a aliança com Haddad de Dream Team. Fernando Henrique Cardoso, para quem Haddad é o melhor interlocutor da esquerda. Eu vou botar aspas nessas esquerdas. E Manuela Dávila, do PCdoB, partido que foi parceiro indispensável sua gestão em São Paulo. Aí olha agora, atenção a essa fala, você que vive não só na França, mas na Europa, e sabe o que aconteceu com o PASOK da Grécia, sabe o que aconteceu com o Partido Socialista Português, sabe o que aconteceu com o PSOE da Espanha, sabe o que aconteceu com o Partido Democrata da Itália, e sabe o que aconteceu, melhor do que ninguém, com o Partido Socialista Francês. A renovação e a abertura política que definem a atuação de Haddad são as únicas alternativas do PT para evitar a obsolescência, destino que tiveram os partidos sociais-democratas europeus que recusaram a se rever. Eu não sei em que mundo essa pessoa vive. O que destruiu os partidos sociais-democratas europeus foi essa transição que vocês estão dizendo que o Haddad vai fazer no PT. Patrícia Wauquiez, por favor, conte pra gente. Patrícia, antes de passar para você a palavra, de devolver, eu queria só resumir esse texto que Rômulus acabou de ler com uma expressão popular. Em outras palavras, esse texto diz assim, olha, vai doer, mas ele tem KY. Não? Por favor. Não, mas é uma expressão que eu tô repetindo em francês aqui. Eu não sei nem se tem essa expressão em francês, mas é o que eu falo. Não muda o fato de você usar KY e o cara ser bonito, não muda o fato de você estar sendo estuprado. É exatamente isso. Eu estava anotando aqui, Rômulo, a primeira coisa, falando, tanto o Haddad como o Macron, eles falam com todo mundo. Claro, eles falam com todo mundo, exceto o povo. Tem alergia ao povo. Porque eles, por exemplo, o Macron, ele não vai... Quando nunca vi o Macron... O único dia que ele acho que ele foi no 93, que é a periferia quente daqui, né? O único dia foi num dia de campanha, em 2016, no final de 2016, para ele fazer campanha. E acho que no começo de 2017, mas assim, foi na fase de campanha. Eu não tenho notícia da volta dele no 93, que é no 93, que é o Saint-Denis, que é a... Então ele não comunica com o povo. Marseille, eu acho que ele nunca foi para Marseille. Ou se foi, não sei, mas nos lugares onde ele devia comunicar com o povo, ele devia falar com o povo, não teve, não vi. É a mesma coisa com o Haddad. O Haddad, ele perdeu na periferia de São Paulo, porque ele não
ia nunca na periferia de São Paulo. Foi lindo o governo dele em São Paulo. Eu não estava em São Paulo nessa época, mas foi lindo, tinha ciclovia, tinha tudo o que precisava. Ele organizou as contas da cidade. Foi uma boa gestão? Dizem que foi. Só que ele esqueceu a periferia, ele esqueceu ele esqueceu a esquerda. Ele também não comunicava com o pessoal de esquerda. A renovação. Paty, só complementar Oi. isso, esse ponto específico que você está falando do diálogo ruim com a esquerda, é importante lembrar que, ao contrário do que diz esse manifesto, a relação dele com os movimentos sociais era muito ruim. E eu li aqui ontem uma manifestação do presidente da Associação de Movimentos Sociais do Brasil, no aniversário de 38 anos do PT, falando que ele devia gastar o seu tempo melhorando a sua relação com os movimentos sociais. Assim como era ruim a sua relação com os veículos alternativos de esquerda, a sua política de comunicação. Ele pegou um jornalista do Estadão, colocou como seu assessor de comunicação, que é quem está com ele até hoje, uma pessoa extremamente grosseira, pelo que eu sei, no trato pessoal, do que eu já ouvi. Nunca falei com essa pessoa, mas parece uma pessoa que distrata todo mundo e que achava que comunicação política era ele dar entrevista na Folha de São Paulo, no Estado e lá no SPTV da Globo. Isso era a comunicação política dele. Falava para o público que ia votar nele? Não. Como resultado, perdeu em todas as zonas eleitorais de São Paulo. Todas. 2 não foram para o Dória e as 2 foram para quem? Marta Suplicy. 14% na reeleição dele para São Paulo. Ele foi eleito em 2012 pelo Lula e pelo João Santana. O Lula estava no auge da popularidade, o João Santana com dinheiro, com o gênio que tem, elegeram ele lá, até a campanha, quem vai lembrar, eu adoro ver campanha política, vou ver esse ano de novo, mas ver era uma cópia do Nextel, aparecia ele andando e falando, para dar dinamismo, que ele é jovem, aí ele ia falando, e aí vinha a gente andando atrás dele e tal, era igualzinho a propaganda do Nextel. Aí elegeram ele. 2016, que aí já não tinha mais o prestígio do Lula, não tinha mais o João Santana por causa da Lava Jato, aí foi o tamanho real dele, 14% em casa, em São Paulo. Essa pessoa que vai ter voto no Nordeste, essa chapa que fica falando super ligada a temas identitários, eu publiquei um artigo sobre ontem, isso vai ser complicado. Essas 2 pessoas do PT são reféns, eu não estou falando que é errado, mas são reféns de pautas identitárias. Ele fez, o Haddad, um programa louvável, quando era prefeito de São Paulo, que é transcidadania, cidadania trans, mas como um comentarista do blog colocou ontem, vai ser muito facilmente rebatizado pelo Jair Bolsonaro e pelos pastores nas igrejas de bolsa travesti. Muito facilmente. Da mesma forma, a Manuela Dávila também é ligada, essas bandeiras do progresso. Eu sou contra tudo isso? Não, eu sou super a favor. Emancipação das minorias, libertário do ponto de vista dessas pautas ditas morais. O problema é que eu sei que eu sou minoria. Eu não sou político, primeiro. Muito menos estou disputando um cargo em eleição majoritária, maioria. Num país, o Brasil, atrasado nos costumes e que caminha a passos largos para se tornar um lugar de fundamentalismo cristão. Como conquistar uma maioria com esse tipo de calcanhar de Aquiles? É complicado. O Brasil profundo não é a Vila Madalena, não é Óslo. Então, muito cuidado nessa hora. O PT realmente, a chapa ali não tem diálogo com o setor popular. Aliás, quem fazia o laço do PT com o setor popular era o presidente Lula. Então, essa questão aí pode ser facilmente explorada. Vamos polarizar com o Bolsonaro nessa questão. Aí a Manuela Dávila também é ligada a essas pautas identitárias. Isso é uma questão que tem que ser pensada. Uma fragilidade, inclusive, já foi expressa num artigo no Globo. O pessoal até da blogosfera bateu. Mas isso faz sentido. Não é uma chapa que tem cara de povo. Enfim, ainda mais por esses temas de moral e costumes. Não, para mim a pauta identitária é um diversionismo político. Porque ao invés de tratar o que você realmente precisa, ao invés de discutir o que você realmente precisa discutir sobre a política, você discute sobre a violência da mulher, que desde que o homem é homem, isso existe, você discute homossexualidade, você discute assuntos que não, como é que fala? Que não são da maioria, que são de uma minoria, mas que dá esse buzz, dá esse movimento agora nas redes sociais, da discussão. Então, aqui, por exemplo, na França, é moda. Na semana passada, teve uma mulher que foi agredida, ela recebeu um comentário na rua, ela respondeu, o cara foi lá e bateu nela. Ela gravou, e
que desde a semana passada não se fala em outra coisa, porque ela divulgou isso num canal YouTube, ela divulgou isso no Twitter, e agora vai virar crime aqui na França você chamar uma mulher de gostosa na rua. Não falo das consequências que isso pode ter para o futuro, porque qualquer elogio pode ser passível ou qualquer comentário. A gente brasileira que está acostumada de ouvir isso à torta direita, a gente nem liga. Aliás, quando você não ouve isso, é sinal que a coisa está meio preta. Mas, bom, enfim, vou deixar os comentários machistas de lado ou feministas de lado. Mas, sei lá, eu acho perigoso começar a, como é que fala? Cair nesse tipo de punição, eu sei que ali foi um caso extremo, mas dali fazer disso uma discussão parlamentar, e a gente vai fazer uma lei para proibir esse tipo de coisa, eu falo, a gente devia ser culpada da verdadeira política, do que realmente importa, porque quando você trata o que realmente importa, as pautas identitárias, elas vêm junto, sei lá. Ô, Para Patrícia, mim é um diversionismo político. o que você está falando é evidente que o Dupla Expresso está desmerecendo a luta das minorias, que precisa, a injustiça precisa ser reparada. O que a gente está falando é a instrumentalização política que a direita faz da pauta identitária para acabar com o discurso da luta de classes, para atomizar a esquerda, né? Você começa cada um na sua bandeira, em vez de ter um movimento coletivo vendo o conjunto, a consciência de classe, e como você falou, e eu coloquei nesse artigo, às vezes até usam excessos das franjas mais radicalizadas do movimento identitário, assim, ultra-identitarista, que são, às vezes eu coloquei lá, coisas assim, que chocam o homem médio, enfim, a pessoa moderada. Coloquei exemplos ali de dizendo que lacrou, então, uma mulher que lacrou. Lá uma professora de yoga falando que ela quebrou um tabu porque ela estava menstruada e deu aula sem absorvente. Aí tem lá fazendo uma pose aberta e toda suja de sangue entre as pernas. Aí ela quebrou um tabu. A outra lá, aquela trans ou travesti, não tenho certeza, que foi na parada LGBT de São Paulo como Jesus Cristo. É uma provocação, me desculpe, ela pode ter querido expressar isso, falar que está sendo... Mas, assim, ela ofendeu uma grande maioria da população fazendo aquela representação. Então, assim, no fim daquela passeata ali, de tudo que aconteceu, inclusive depois ela foi agredida, porque nada justifica ela ter sido agredida dias depois por pessoas. Mas a luta LGBT e dos trans ficou melhor ou pior depois que ela ficou lá como Jesus Cristo? Melhorou essa provocação? Melhorou ou piorou? Ela se tornou vítima de ódio, inclusive levou porrada. Essa radicalização. Então, tem isso. Eu coloquei lá um casal que resolveu não ter a normatividade de gênero, então que deu um nome neutro para o filho, e um dia veste de menina, um dia veste de menino. Os pais não se chamam pais, dizem que são cuidadores. Assim, isso choca ou não choca o homem médio? Esse tipo de excesso do identitarismo politicamente correto, aí dessas franjas ultra cool, globalistas, descoladas. No Brasil que está virando fundamentalista religioso. Dá para pessoas ligadas a esse tipo de franja disputar uma eleição majoritária com viabilidade? Então, essa chapa do PT é bastante vulnerável nesse aspecto. Bastante vulnerável. Não, e sobretudo porque o cara que está no Nordeste, aquela seca tremenda, que não tem o que comer, qual que é o lugar dele nessa discussão? Qual que é o espaço dele nessa discussão? O que eu acho que tem questões de prioridade aí. Eu acho que a gente perdeu a nossa soberania, a gente perdeu o nosso estado social, a gente perdeu a educação, a gente perdeu a saúde. Naquela pirâmide de Malthus lá, primeiro você tem que comer, depois você tem que estar bem de saúde, depois você vai se preocupar com o resto. Eu acho que a gente perdeu a base. Eu acho que, lógico, tem uma importância, tem as pautas identitárias, mas é diversionismo. E, além de tudo, a direita usa isso para dar porrada na gente. A gente está dando o bastão para apanhar, né? Pois O chicote para ser chicoteado depois. Pois é, Patrícia, o que está acontecendo? Estão transformando o Brasil no Congo e querem debater as pautas dos países nórdicos.
É isso. Exatamente isso. Boa, excelente definição. É isso aí, Wellington. Ô, Paty, como foi? A gente discutiu, tem até artigo, está publicado nessa retrospectiva que eu coloquei lá no site antes da gente entrar no ar. Como foi o processo de destruição e inviabilização política de um partido com mais de 100 anos de história, o Partido Socialista Francês, por essa dupla Emmanuel Macron-François Hollande? O que eles fizeram politicamente que alienou as bases de maneira que eles conseguissem eleger quase ninguém para deputado na eleição seguinte? Já começou com o governo Hollande, né? No governo Hollande, ele se afastou completamente da base socialista. Inclusive, tem até análise do governo Hollande comparando o governo dele com o governo Sarkozy. E você compara, você não vê diferença, porque foi no governo Hollande que eles reformaram a lei do trabalho, foi no governo Hollande que tiveram os atentados, e a partir dos atentados ele justificou um estado de sítio permanente durante, acho que até o final das eleições, e inclusive o Macron ainda prolongou o estado de sítio. O que é esse estado de sítio? A polícia pode dar batida onde ela quiser, ela não precisa justificar, não precisa ter mandado judicial, eles têm denúncia que tem uma bomba sei lá onde, eles vão entrar e eles vão vasculhar tudo. Ô, Paty, o Macron fez pior, né? Ele converteu em lei, ele fez uma lei ordinária que era agora pegando todos os poderes de um estado de urgência, estado de emergência, num que está teoricamente estado de direito normal. Ele pegou, o François Hollande ia adiando desde os atentados, aí o Macron continuou também prorrogando, e aí depois ele, com aquela maioria avassaladora dele, acabou com as garantias individuais na França das minorias, das periferias. O cara pode botar pé na porta, entrar na casa da pessoa, acabou com todo esse tipo de garantia, né, Patrícia? Claro, ainda eles não vão fazer isso numa casa, num apartamento, por exemplo, na Avenida Foch. Eles vão fazer isso na periferia, no Viry-Chantillon, que são áreas, uma consequência grave daqui. Acho que eu já falei isso uma vez no programa. Nesses anos de ausência, que o poder, que o Estado Social daqui foi se recolhendo, ele foi saindo de zonas que precisam do Estado. Então, por exemplo, em áreas de grande concentração de conjunto habitacional, tiraram as creches, aí tira o posto de saúde, tira a assistência social, e aí começa a ter vazios de Estado, vazios. O Estado não ocupa mais esse espaço. A gente sabe que em política não existe vazio. Então, quem ocupa vai ser uma outra entidade, vão ser milícias, vai ser o crime organizado. A gente tem exata experiência disso nas favelas brasileiras. Vai ser também, Patrícia, o fundamentalismo religioso, onde a pessoa sente um pertencimento, como ela é um pária da sociedade, quase um intocável indiano, ele aprende aquele senso de pertencimento, às vezes procurando na religião, seja no fundamentalismo cristão, seja no fundamentalismo muçulmano. Então, é o mesmo tipo de coisa. Mas, Patrícia, eu queria perguntar uma coisa para você específica, para a gente voltar ao caso brasileiro. Eu lendo aqui esse manifesto, falava que o Haddad é aquele que vai do INSPER ao MTST. O Macron também, ele falava que ele não era nem de esquerda nem de direita, ele era de esquerda e de direita. Aí ninguém sabia muito bem, eu até coloquei um debate, a Marine Le Pen, que a gente não apoiava, mas no debate ela foi cirúrgica quando ela falava. Ele falou aí durante 6 minutos, você aperta, não sai nada de dentro, assim, é o vazio absoluto. E era assim, ele falava, olha, é importante, por exemplo, ele falava, é importante a liberdade de empresa, mas é importante também os direitos dos trabalhadores. Tá, aí fala, e aí? Mas onde você acha que é o ponto ótimo desses dois vetores contrários? Não fala, é assim, é uma coisa. Mas aí quando ele assumiu e nomeou o ministério, aí a gente entendeu o que era ser de esquerda e de direita, né, Patrícia? No Ministério da Economia, da Fazenda e no Ministério do Orçamento, as pessoas mais liberais, mais ultraliberais do partido da direita, que era inclusive um pré-candidato presidente do partido da direita, aí colocou, então, ou seja, onde interessa realmente política econômica, orçamento do Estado, quem que vai receber dinheiro do Estado e quem não vai,
os mais ultraliberais de direita. Agora, pegou lá um ecologista midiático e colocou no meio ambiente, fez paritário, colocou metade mulher, metade homem. Tem uma lá que chama, né, de Token Black Girl, a menina enfeite negra, porque isso se fala, é depreciativo de propósito, porque disse em campanha, em marketing normal e marketing político, que a imagem de um homem negro é agressivo para a pessoa branca, racista, ela se sente ameaçada, ela identifica um homem negro como uma ameaça. Mas a mulher negra não tem essa resistência. Então, quando você quer dizer que tem diversidade, que você contempla pessoas negras, mas você não quer perder o apoio das pessoas racistas, ou quer perder o menos possível, você coloca uma mulher negra, uma menina negra. E aí tem uma lá na equipe de comunicação dele, ela até com os dreads, tal, bem, assim, com look étnico, valorizando, porque é para ressaltar mais ainda. E isso era a parte E de esquerda dele. Qual é o balanço, Paty? Essa história de E de esquerda, E de direita? Não, E de esquerda e de direita não existe. Ou ele é de direita e de direita. Porque, além de tudo, quando você pergunta para as pessoas que iam votar no Fillon, o que vocês acham do governo Macron? O candidato que era oficialmente do partido de direita e que foi tirado do caminho por Lawfare para o Macron poder subir. E que estava quase com a eleição praticamente ganha. E o que você acha, por exemplo? Tenho colegas tal que iam votar nele, mas que são de direita. Não, o governo Macron está ótimo, é assim mesmo que tem que ser. Eu acho engraçado como todo mundo defende enxugar o Estado, acabar com as ajudas sociais, porque exatamente como é no governo do Brasil, o investimento se faz aos ricos e aos pobres é despesa. Então, tem que cortar as despesas, logo a gente acaba com o Estado Social e a gente fica só com o investimento, só com a ajuda do Estado aos ricos, porque os 40 bilhões, esse foi um outro ponto também do Hollande, foi que ele deu 40 bilhões para o CAC 40, que é o MEDEF, né? Que são as grandes empresas de CAC, que é o índice da Bolsa de Paris, então as 40 mais valorizadas, eles chamam de CAC 40, que é esse índice, diz assim, as grandes empresas. O Hollande deu 40 bilhões dessas empresas, teoricamente, empregarem as pessoas que estão desempregadas, mas ele deu nesse presente sem contrapartida. Ele não pediu contrapartida. Ele falou, em troca desses 40 bilhões, vocês vão me dar, sei lá, uma taxa de vocês vão ter que empregar, sei lá, 10 pessoas por mês em contrato de duração indeterminada durante 5 anos. Não, elas embolsaram. Patrícia, mais ou menos quando no governo Dilma Rousseff, no final do primeiro e já durante o segundo, quando eram dadas aquelas desonerações bilionárias, também com a ideia que eles falavam que tinham que enfrentar, que estava inviável, e para manter não desempregar, aí ela dava desoneração da folha de trabalho, mas não tinha nenhuma contrapartida. Não falava, não pode demitir. O pessoal pegava a desoneração e demitia do mesmo jeito, pejotizava do mesmo jeito as pessoas, mesmo tipo de dar desonerações ou até incentivos fiscais, como você falou nesse caso, que ali eles davam dinheiro para a empresa e eles não cumpriam com o que tinham prometido e o governo convenientemente não faz nenhum mecanismo de dizer, então você vai ter que devolver o dinheiro. Não, nada disso. Os caras embolsaram e demitiram todo mundo do mesmo jeito. Patrícia, essa questão aí, esse saldo dessa destruição do neoliberalismo que vinha com a direita, aí veio François Hollande, continuou e por isso acabou com o PS, divorciou ele da base, inviabilizou o partido e continua agora de uma forma mais descarada com Emmanuel Macron. Qual o apelido que ele ficou aí, Patrícia? Como é que chamam ele? Do Macron? O presidente do quê? É o Júpiter. Não, isso é o jupiteriano, mas o presidente dos ricos, não é isso, o pessoal fala? Não. O presidente dos ultra ricos. Isso foi. Eu ia falar isso quando voltasse, porque ele está conhecido como o presidente dos ricos, ele que veio do governo socialista, está conhecido como presidente dos ricos, aí o François Hollande, quando foi dar uma entrevista à televisão, perguntou assim, chamam ele, seu sucessor, de presidente dos ricos. Ele falou, não é verdade. Falou, não, por quê? Não, porque ele é o presidente dos ultra ricos, ele não é presidente dos ricos. E o que é uma dificuldade aqui para o francês é trabalhar, ele tem dificuldade de dissociar dos rótulos. O Macron tem um rótulo porque ele foi ministro do governo Hollande, então ele tem um rótulo socialista, mas eu falo, já era difícil de convencer a galera realmente socialista que o Hollande era
era vermelho, né, que era socialista. E o Macron ainda, por isso que ainda ficou essa confusão. Agora a galera já tem certeza, mas tinha uma grande confusão até o começo do ano, porque ele vem do governo Hollande, então ele tinha esse rótulo socialista. Então, eu acho que uma coisa em psicologia que a gente vê bastante é quando a gente tem tendência a acreditar no que as pessoas falam. Por isso que é tão difícil não acreditar em político. Então, se o cara convence, o cara tem um bom discurso, a gente vai acreditar. E é difícil para a gente fazer a associação dos atos com o que ele fala. A gente tem tendência a acreditar, mesmo se ele faz uma coisa se ele fala uma coisa e faz outra, a gente tem tendência ou a desculpar, ou a falar, ele fez isso por causa daquilo. E a gente tem tendência a realmente acreditar no que as pessoas dizem. É por isso que a gente nega até a morte, mas a gente não vai admitir, porque é difícil para as pessoas acreditarem é mais fácil para as pessoas acreditarem no que elas estão ouvindo do que no que elas estão vendo como ação. Ô, Patrícia, você está falando aí de acreditar no que o político fala. Às vezes a gente acredita em coisa verdadeira. Por exemplo, nós aqui no Duplo Expresso, você também, acreditamos quando o PT falou que eleição sem Lula é fraude. E a gente não vai jogar essa hashtag fora. Eleição sem Lula continua sendo fraude. Era verdade, nós acreditamos. Então, para encerrar, eu queria te perguntar isso. Você que é ativa aí no núcleo do PT de Paris, está lutando, resistiu aí junto com o seu pessoal quanto pôde ao avanço do Plano B até aí. Qual é a orientação agora? Porque ainda não está sacramentada, né, a chapa definitivamente. Lá vão registrar o Lula ainda no dia 15. Nesse período aí até lá, depois a gente vê. Mas até agora vocês estão que já jogaram a toalha, estão lutando. Como é que está isso internamente? Internamente, aqui aqui reflete um pouco a situação no Brasil, né? A gente tem um povo que é dissidente, tem um povo que não era a favor do Lula desde o começo, que já estava falando que eu voto em quem ele indicar ou em qualquer um que o PT quiser, se o Lula não puder. Né? Mas tem um pessoal que a gente vai até as últimas consequências, e eu estou com esse pessoal que eleição sem Lula é fraude. A gente vai fazer manifestação no dia 10, junto com a CUT. No dia 15 aqui, a gente vai estar apoiando o pessoal do Brasil via internet, porque no dia 15 aqui, além de ser feriado, está no meio das férias e a gente não vai acontecer muita coisa, então a luta vai até o final. E uma coisa é assim, a gente tem que o partido, ele tem o Piero até falou de um cara que fez uma tese dele falando do PT. O Piero Leiner, que é um antropólogo que já participou do programa, escreve, publica artigos com alguma regularidade no Duplo Expresso. E quando o partido se orienta no sentido das eleições, ele perde o contato e entra na máquina pública e trabalha com a máquina pública, ele perde as bases. O PT ele sempre foi a base. E quando ele ascendeu ao poder, quando ele teve acesso ao poder, ele se distanciou das bases. O ideal agora é que a gente refaça, continue fazendo, resgate o trabalho com as bases, que a gente vá nessa capilaridade em direção ao povo, porque nesse tempo que a gente estava ausente, quem tomou as bases foi os fundamentalistas da igreja evangélica. E eu acho que era uma boa oportunidade para a gente reaver essas bases de volta. A gente ter... Fala, Wellington. Não, com certeza. Esse é o caminho. É voltar às bases. Não pode transformar partido de esquerda, Patrícia, em uma extensão da direita com roupinha vermelha, de grife. Não pode. Ou a esquerda toma consciência de que a verdadeira essência da esquerda é o combate à miséria, à pobreza, é a luta por justiça, ou vai ter que assumir que tem fobia a pobre também. Porque, do contrário, estará ignorando uma massa uma massa humana, né, que tem sido crescente e que para o nosso lamento,
uma verdadeira comprovação da falta de representação política à esquerda no Brasil nesse momento. Eu tenho falado sobre isso com muita preocupação, porque todos nós aqui entendemos a dificuldade que é você forjar um líder, como no caso nós já temos um, que é Luiz Inácio Lula da Silva, de forma orgânica. E sabemos dos riscos desses líderes de sabonete, né, propaganda de sabonete, criados como resultado de produto de marketing dessa ou daquela agência de propaganda. Então, não é porque Boulos reuniu 20, 10, 30 mil pessoas em São Paulo para fazer uma ocupação de um terreno e ele é um Lula. Não, não é isso. Vamos devagar, porque o negócio é mais profundo. Não é? Então, é preciso resgatar o que é ser de esquerda. Eu, até conversando com Rômulos aqui em off, com Camila, eu falei assim, a gente precisa criar os 10 mandamentos do que é ser de esquerda, para ver se a gente cria uma espécie de religião esquerda, né? Para ver se as pessoas têm assim, a noção do que é ser de esquerda. Porque o cara abre a boca para dizer que é de esquerda e vem com abertura de mercado. Não é? Abertura de mercado é o quê? É plano de Fernando Henrique Cardoso, isso é plano do DEM. Não é? Desestatização, porque essa parceria público-privado, Rômulo destacou inclusive na abertura do programa de hoje, e a gente já vem batendo essa tecla aqui, com o Paulão e com outros especialistas, nada mais é do que entregar as empresas públicas brasileiras ao estrangeiro, porque Moro, com as leis criadas por Dilma e Zé Cardoso, destruiu a indústria pesada brasileira, e a indústria pesada brasileira não tem condição de comprar nada. Aí vai entregar ao estrangeiro. É a desnacionalização, que é pior ainda do que a privatização. E se a privatização fosse com empresas nacionais, a gente ainda teria, através do imposto, através do arranjo com leis, alguma forma de distribuir os lucros. Mas não. É a concentração plena da riqueza fora do Brasil. Ou seja, é a exploração das nossas riquezas. É a exploração do nosso povo. E ser de esquerda e ignorar isso é ser o quê? Para concluir, Patrícia, com você, eu só vou lhe dizer uma coisa. Eu submeti alguns pontos do Haddad para um parlamentar do social-democrata aqui da Suécia e um do Vänsterpartiet, que é o partido de esquerda da Suécia, para que eles me dissessem se eles consideram aquilo um plano social-democrata ou um plano de esquerda. Eles me falaram que aquilo era de direita ou de ultradireita. Só para que você tenha ideia da minha indignação quando vejo esses alienados, os patos amarelos com ketchup, como disse Rômulo, né, que aí fica vermelho. É o coxinha vermelha é a coxinha ketchup. É o coxinha ketchup. Eu falei, não é pato, é coxinha. É porque é a mesma coisa. Né? É o coxinha ketchup. Abrir a boca para falar, eu voto em Lula ou em quem ele indicar. É assim, eu voto em Lula ou em quem ele indicar. Então vai votar em quem dizem que ele está indicando. Você vai votar em quem disseram que Lula está indicando. Porque Lula não tem condição psicológica hoje, mesmo que ele saia da cadeia para dizer que o candidato dele é Haddad, porque é incompatível com o que ele disse ou com o que ele dizia antes de ser preso. Então, hoje, a palavra de Lula é o produto de uma tortura e nós temos que ter piedade dele e lutar para que ele saia de lá de dentro dessa tortura a que ele está submetido. Fora isso, é usar da tortura a Lula, física, física, porque ele está preso, e psicológica, porque a vitamina de Lula sempre foi o contato com o povo, é se utilizar disso para ter benefícios, para impor uma agenda de direita com a roupinha de esquerda. Wellington, sem esquecer nunca da ameaça e família dele que está fora. A gente sempre tem que lembrar que no dia que ele estava resistindo em São Bernardo, mataram casualmente, por coincidência, um primo dele, primeiro grau, lá em Pernambuco, Wellington. Felicidades, o pessoal está gritando em francês aí, eu não entendi nada, mas A luta vai até o dia 15 e além, né, Patrícia? Vai.
Não É pode isso. esquecer disso. Eu acabei de falar há pouco aqui com a Patrícia, na hora que eu me despedia dela, e quero ouvir a sua opinião sobre isso, que hoje a palavra de Lula não é mais a palavra do Luiz Inácio Lula da Silva antes de ter sido preso. Hoje, qualquer coisa que falem que Lula falou, ou que o próprio Lula venha falar, é consequência de uma tortura de quem teve a sua liberdade privada e de quem está sob uma tortura psicológica gigantesca dentro desse arbítrio que é a invasão da justiça na política brasileira. Rômulus. Wellington, certamente, assim, essa questão, eu acho de uma crueldade o pessoal ficar falando assim, tem que respeitar a escolha do Lula. Primeiro que eu não vi o presidente Lula falar isso. Eu acredito vendo, né? Em São Tomé, eu acredito vendo. O que eu sei é que no último, não fiz ainda, prometi ontem, hoje eu vou fazer, ontem não deu tempo, mas hoje eu prometo que eu faço. A última vez que uma edição do vídeo, da última vez em que eu efetivamente vi o presidente Lula falar, Wellington, com a gente e com o povo, que sempre esteve ao seu lado. Foi lá antes dele se entregar por mentiras do Cardoso, daquela ala que os advogados ali todos se calaram diante da mentira claríssima. Não é uma mentira difícil não, gente. Qualquer estudante de segundo ano de direito sabe que é mentira. E ali tem um pessoal experiente, mas enfim, naquele dia, enganado, ele resolveu se entregar, e aí, peraí, tá chegando o Samuel, deixa eu cortar o microfone. Ele resolveu se entregar e, na sua última fala, primeiro, né, imagem fala mais que 1000 palavras, colocou ao seu lado pessoas que estavam mais, que lá dentro tinham defendido que ele resistisse, e o Haddad, que era da turma do Se Entrega, até a própria Dilma também era da turma do Se Entrega, ficaram mais para trás. Assim. O Haddad ficou na terceira coluna. E aí, com essa situação, ele lá, primeiro teve essa questão da imagem, segundo, falou que se alguém quisesse ganhar dele dentro do PT, tinha que ter ligação com um povo maior do que a dele. Se alguém quisesse derrotar ele dentro do PT, teria que ter ligação maior, com um povo maior do que aquele tinha. E, em terceiro lugar, fez aquela tabelinha que eu já falei aqui com o ator Osmar Prado, falando de traição. Falou, o personagem que eu gostava de você era o que traía, era o fulano, o Osmar Prado. Eu gosto dele porque ele traía, e no final ele foi traído, presidente, porque todo traidor um dia será traído. Essa foi a última vez que eu vi o presidente Lula. Colocou o Haddad na Sibéria e falou de traição. E falou que quem quisesse tomar o PT dele tinha que ter mais contato com o povo. Esse foi o que eu ouvi. O Lula livre. Estava ali falando em pleno exercício, embora já tinham matado o primo dele, horas antes. Mas mesmo assim, foi essa palavra que ele colocou, deu um recado claríssimo. Agora, se ele disse, eu não sei, estão dizendo que ele disse. Dizer que é a escolha dele que a gente tem que confiar, eu não sei, você sabe, você viu, viu alguma imagem, alguma coisa dizendo, vai aparecer um bilhetinho escrito lá. É isso, o papel aceita tudo. Agora, mesmo que ele tivesse, é como se ele tivesse uma arma na cabeça. Ele está preso há 4 meses, injustamente. A família dele é ameaçada do lado de fora. Isso é a escolha efetiva dele? Ou prenderam ele para ele fazer essa escolha? Essa é a pergunta, Wellington. Duplo Expresso.